E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Eu já disse, Super Quarta não falha, Super Quarta não falha. É o dia que a gente faz mais dinheiro lá na sala ao vivo, um dia que a gente faz mais dinheiro lá na nossa movimentação diária com a galera da sala. Você aí do outro lado perdeu o quarto dia consecutivo com operações superando 1.000 pontos. Você vai ficar até quando? Olhando os meus resultados, vendo a gente pegar os trades e não vai participar da sala junto com a gente. Você do outro lado aí que perdeu dinheiro uma vez mais, ou pelo menos teve dificuldade e não conseguiu acreditar nessa operação, vai ficar até quando vacilando e não operando junto com a gente. Eu quero você lucrando e aprendendo lá na sala ao vivo. Quero você na experiência diária para a gente fazer acontecer. Para você virar essa chave aí de sempre estar operando e nunca sair do lugar. Para você que está operando e não consegue ter resultados consistentes. Eu até falo com o pessoal lá na sala, tá? Consistência hoje no mercado não é você todos os dias sentar aqui e fazer dinheiro. Consistência hoje no mercado é você sentar todos os dias na frente da tela e fazer o que precisa ser feito, respeitar o gerenciamento, acreditar na leitura que você tem para fazer. Nossa movimentação foi maravilhosa no pregão de hoje. Foi um trade muito espetacular. Começamos no negativo pelo segundo dia também, tá? Ontem a gente também começou estopando 2 vezes e a terceira operação foi bem positiva. Só que hoje foi com a mesma tranquilidade, a mesma cautela de sempre, a mesma ideia. E você precisa ter esse comportamento profissional. Enquanto isso, você não tendo esse comportamento, não enxergando as verdadeiras movimentações no preço diariamente, você não vai evoluir, você não vai sair do lugar. Paciência e atenção, e vamos aqui para o nosso vídeo, tá? Antes, só gostaria de convidar, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Para você que ainda não curtiu, comentou e compartilhou esse vídeo, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva e, claro, preencha o formulário na descrição desse vídeo. Lá no nosso Instagram, posto diariamente toda a nossa movimentação, posto coisas bacanas lá. Siga lá para você estar acompanhando um pouco mais de perto nosso trabalho, interage lá com a gente, porque eu sei que vai evoluir e vai evoluir muito se você participar e fizer esse teste lá todos os dias com a gente, tá? Nossa movimentação estava baseada nessa referência, tá? Uma referência bem interessante. Porém, com a abertura do mercado no meio do caminho aqui, eu até quis acreditar numa referência menor de continuidade, tá? O mercado abre subindo forte aqui, tá? 2 candles expressivos, depois ele devolve tudo. Eu falei, opa, isso aqui pode ter uma referência de entrada num gráfico menor, nessa quebra de estrutura aqui. Então vamos lá dar uma olhada. Galera, lembre-se de uma coisa, não existe oportunidade que você fez e o mercado estopou, e só porque estopou estava errada. Existe a referência que você está utilizando. E a referência que você utiliza determina o trade que você faz. Se eu estava usando essa referência do dia aqui no gráfico de 1 minuto, aqui é ou não é uma quebra de estrutura? Você pode não concordar com a operação da referência menor, mas aqui é ou não é uma quebra de estrutura? Sim, é uma quebra de estrutura. O mercado deixa uma indução nesse ponto? Sim, um fair value gap devidamente validado. Trade sem hesitar, clicando mesmo, o mercado chegou até a dar um calor, depois voltou aqui, andou pouco mais de 200 pontos ali, não lembro agora ao certo quanta pontuação que a gente conseguiu extrair desse primeiro movimento, e aí o mercado simplesmente, pum, virou para cima e foi embora. Felipe, se você estava utilizando essa referência aqui, daria para analisar essa nova referência quando o mercado quebra essa estrutura aqui? Obviamente que sim. E com essa nova referência no movimento do dia, o mercado precisaria fazer a correção. Teve correção para te dar a compra? Não. Teve correção para validar um movimento de continuidade nessa primeira pernada aí de alta? Infelizmente a gente não teve. Não conseguimos extrair a compra dentro do movimento no movimento diário, ok? Então a gente ficou de fora. Ficamos simplesmente pacientes, observando o preço avançar. E aí, não tinha muito o que fazer aqui nessa situação. Voltamos lá para o gráfico de 5 minutos, tá? A gente sempre faz uma análise ali pairando os 2 tempos gráficos, o 5 e o 1, para as nossas tomadas de decisão, tá? Observamos aqui. Eu até falei uma coisa com o pessoal lá, isso aqui agora, porque deu errado, você vai explicar.
Não. Ah, porque deu errado, essa trade não existia, não sei como fazer essa operação. Galera, no movimento de estrutura, o que é isso daqui? Uma movimentação de um topo fraco. Por que é um topo fraco? Para quem não sabe, vem participar, vem estar junto com a sala para você entender essas movimentações. Mas existia essa possibilidade com essa liquidez aqui. Esse movimento de gente comprando nessa região. Executei uma vez mais essa operação. E uma vez mais o mercado aqui, nesse caso aqui, não deu nem chance. Ele simplesmente passou liso e acabou estopando a gente. Respira fundo e continua. Nossa referência inicial não era essa? Nosso 50% não estava aqui? Em tese, você não deveria fazer essa primeira operação, mas essa aqui estava devidamente validada e essa aqui também. Até falei com o pessoal para a gente tentar esperar uma confirmação para quem estava com mais cautela nos trades, na possibilidade de não estopar 3 vezes e a gente encerrar as nossas operações, porque a gente tem uma regrinha lá das 3 operações, se tomar 3 stops a gente para, por isso que a gente é muito fiel ao gerenciamento. O mercado chegou a testar essa região aqui, conseguimos executar a entrada, alguns entraram, outros não, tá? Só que isso aqui vai muito do operador. Eu até chamei essa atenção do pessoal, mostrei que existia essa possibilidade, era um trade que poderia inicialmente ter um certo problema ali do mercado de capturar a liquidez nessa região mais extrema, mas isso não impede a gente de fazer. Eu gosto de clicar, gosto de fazer as operações pelo risco, tá? Gosto de entrar. Não gosto de ficar esperando confirmação, porque senão acontece mais ou menos o que aconteceu hoje. O mercado vai, valida a nossa entrada e não volta para dar a operação de confirmação. E infelizmente não teve esse repique. Teve aluno que não pegou essa entrada aqui junto comigo, porque ficou esperando a confirmação. E a falta da confirmação, faltou a entrada. Tem alguma coisa para se fazer quando acontece isso? Não. Você simplesmente aceita. Você simplesmente respira fundo e espera o próximo pregão. Aproveita os dias que você consegue lucrar e lucrar muito, para quando perder, perder pouquinho. Essa é a movimentação, essa é o gerenciamento que você tem que ter, a forma profissional que você tem que operar. Então, nós tivemos esse trade que o mercado acabou vindo liso, tá? Deixei 500 pontos aqui porque era a métrica que a gente tinha mínima para fazer as nossas operações. O mercado chegou nesses 500 pontos limpando os 2 primeiros stops, mas o alvo técnico era aqui. Porque aqui era o ponto que a gente tinha de liquidez para o mercado capturar. Se fosse para uma continuidade de movimento, o mercado precisaria perder esse fundo. E a gente não teve essa perda de fundo nesse primeiro movimento, mas gerou para a gente 1000 pontos. E aí o mercado depois fez o quê? Deu continuidade. Olha que trade absurdo. Uma referência zone to zone espetacular. Você teria até uma movimentação que o mercado até conseguiu avançar, dando mais de 2000 pontos, tá? Isso vai dar a sua aversão ao risco de você aguenta segurar. Porque, de novo, falei isso e vou repetir. Não caiam na ilusão do gráfico pronto. Não caia na ilusão de falar assim, eu tenho certeza que eu seguraria esse trade aqui, que esse trade aqui é espetacular, esse trade aqui é fácil de segurar. Será que é fácil de segurar quando o mercado faz isso? Será que é fácil de segurar quando você vê 1000 pontos, o mercado tocando nessa região, quando você passa uma referência mínima, máxima dia, o mercado volta na correção exata dos 50% e pode dar uma pancada aqui para cima? Teve até uma notícia no dia de hoje, né? Então isso tudo vai da sua movimentação. Você tem o perfil de segurar trades? Você tem o perfil de aguentar as suas operações? Se sim, parabéns, você lucrou e lucrou muito. Se não, você tem que rever alguns conceitos e fazer o que tem que ser feito. Paciência e atenção sempre. Então nossa movimentação ficou baseada em cima disso, o mercado foi lá e quebrou a estrutura uma vez mais. E nessa quebra de estrutura, o que a gente tem aqui para o pregão de amanhã? Uma nova análise, tá? Uma nova análise ali para você buscar oportunidades e lucrar bastante. Antes, quero te convidar uma vez mais a participar junto com a gente, a estar lá na sala ao vivo. Preencha o formulário e venha fazer parte. Nossa movimentação para amanhã é o mercado quebrando estrutura e, infelizmente, sem correção. Onde que está o nosso ponto de liquidez? Aqui. Felipe, mas eu não posso usar essa referência aqui, já que esse aqui é um movimento muito forte, muito expressivo, mais de 1000 pontos. Podemos? Então, caso o mercado crie uma liquidez antes, olha a nossa venda no Fair Value Gap, olha o order block aqui para a gente validar a nossa entrada. Olha a possibilidade do mercado vir testar essa base aqui acima para você validar uma operação, apostando no stop desse fluxo desinformado. Olha que legal que você tem. Felipe, se o mercado abrir dando continuidade, o que eu vou fazer? Tem que ter paciência para esperar o mercado. O mercado está em tendência de queda forte e você precisa ter paciência para não fazer besteira, ok? Essa é a nossa movimentação. Vamos lá no nosso gráfico
do Dolinho. O Dolinho aqui não para também de fazer aqueles movimentos horríveis. Por que horríveis, Felipe? Porque o mercado anda andando e não sai do lugar. É para corrigir e não corrige. Aí, nós avaliamos o quê? Essa primeira movimentação. Isso aqui é uma quebra de estrutura? É um movimento que para mim não é legal, tá? Por que para mim não é legal? Porque eu não gosto de trabalhar quando o mercado já está consolidado com referências dentro da consolidação. O fato de eu não gostar não quer dizer que você não tem que clicar, não tem que aproveitar. E falo isso por quê? Porque os alunos conseguiram pegar essa venda aqui e esse belíssimo trade maravilhoso aqui na confirmação e não no risco. Hoje, o trade de confirmação ele apareceu. Galera simplesmente aproveitou, lucrou e surfou. Nessa movimentação que o mercado deixou travado aqui, eu não fiz nada. Fiquei observando porque eu não me senti confortável em trabalhar dentro desse range. Minha expectativa era sim essa quebra de estrutura ou essa quebra de estrutura. Pena que eu já tinha encerrado ali, estava dentro de um trade no índice e não quis pegar essa movimentação. Se eu faço essa marcação aqui na ponta inferior, infelizmente eu fico carente e fico na chance de entrada e por detalhe não sou executado. Felipe, mas se eu tivesse marcado um pouco mais acima, order block mais acima, essa regiãozinha aqui, você não teria sido executado? Teria, mas 2 pontos muito próximos eu sempre priorizo a extremidade. Não vou chegar aqui para vocês e falar de um trade que eu não teria feito só para mostrar que poderia ter acertado. Não existe isso, tá? Se você executou e marcou essa região, esse fair value gap pequeno, esse order blockzinho aqui, você executou a mínima do dia e pegou esse belíssimo movimento. Parabéns demais. Se você não conseguiu enxergar essa compra, mas enxergou a venda, você pode observar que o mercado quebrou estrutura no gráfico secundário, testou essa região toda aqui do próprio 5 minutos, tá? Que também, igual eu falei com o pessoal lá na sala, não era um trade que eu ia fazer nesta região. Queria ser vendedor, mas se fosse para vender, venderia lá para cima. Para mim, são pontos muito próximos esses 3 order blocks. E aí eu sempre vou na região mais extrema. E valido essa entrada lá para cima. O mercado foi lá? Infelizmente não. Parou aqui? Quando ele para e quebra estrutura secundária no gráfico menor, você pode descer sua oportunidade de entrada no gráfico pequeno e pegar a confirmação. Foi o que o dólar gerou para você. Beleza? E mais um dia o dólar não sai do lugar. O que é importante aqui é você se atentar a essa possibilidade de amanhã o mercado já abrir gerando a continuação dessa quebra de estrutura. O mercado não volta no ponto mais importante que a gente tinha, com criação de liquidez. Olha a possibilidade da expectativa de queda. Felipe, eu não estou olhando esse movimento de queda, estou olhando que aqui foi um sweep para o mercado avançar. Se você está observando isso daqui, o que você tem aqui? A expectativa do mercado confirmar a quebra da estrutura e retornar para você comprar, nesse fair value gap curtinho aqui e te dar esse belíssimo movimento de alta. Mas você tem que ter paciência para guardar qual movimento você está analisando. É o movimento comprador? Quebra de estrutura. É o movimento vendedor? Fique atento para não ficar no ponto de ônibus, porque o mercado já chegou no ponto objetivo de venda. E pode gerar para você essa operação aqui rapidinha amanhã na confirmação. O trade de risco já está acontecendo. E você tem que ter essa atenção para não ficar de fora. No mais, queridos, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã com mais um vídeo aqui para você aprender, para você ter a chance de preencher o formulário e para você participar junto com a gente. Tamo junto e bora pro game. Valeu!